Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um O Explainer. Hoje uma edição especial para a gente destrinchar as decisões mais quentes do mundo jurídico. E antes da gente começar para valer, aquele pedido de sempre, que é super importante, né? Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai curtir, isso dá uma força gigante para o nosso canal. Bom, hoje nosso papo é sobre o informativo 855 do STJaco. Ele veio assim, recheado de coisa importante que mexe com a vida de todo mundo, sabe? Advogados, concurseiros. Então, se prepara. A gente vai falar sobre bem de família, se ele pode ou não ir a leilão, a assistência na Lei Maria da Penha, quem tem direito ao benefício do PERSE, a briga do canabidiol com os planos de saúde e, para fechar, umas regrinhas novas sobre gratuidade de justiça. Bora lá? Ok, vamos começar pelo direito civil com um tema que, nossa, dá muito pano para manga, o tema repetitivo 1261. Ele veio para botar um ponto final numa discussão super importante sobre a proteção do imóvel da família. A questão que chegou lá no STJ foi a seguinte, bem direta. Um imóvel de família, sabe? Aquele bem protegido por lei. Se ele for dado em hipoteca para garantir a dívida de uma empresa, essa proteção continua valendo? Pensa bem, isso acontece toda hora, né? Então a resposta do tribunal muda tudo. E aqui está o pulo do gato da decisão. Para quem vai o fardo de provar as coisas? O STJ foi bem esperto nisso. A regra geral é, a dívida da empresa tem que ter beneficiado a família, certo? Mas quem prova? Olha só, se só um dos cônjuges é sócio, a regra é que o imóvel não pode ser penhorado. Aí é o credor, o banco, por exemplo, que tem que se virar para provar que o dinheiro entrou na casa da família. Agora, se o casal é dono da empresa, aí a coisa inverte. A presunção é de que o bem pode ser penhorado. E cabe aos próprios donos do imóvel provar que, olha, essa dívida não beneficiou a gente em nada. Essa virada de chave, gente, é importantíssima para quem advoga na área. Beleza, saindo do civil, a gente mergulha agora num tema super delicado e necessário do direito penal. A aplicação da Lei Maria da Penha. Tem novidade importante aqui. A pergunta aqui é sobre o alcance de um direito, sabe? Até onde vai a assistência jurídica para vítima de violência doméstica? Ela tem o direito garantido por lei de ter um advogado ou um defensor público com ela em todas as fases do processo? E, inclusive, talvez principalmente, num momento tão pesado como o tribunal do júri? E a resposta do STJ foi um sim bem grande e em negrito. Sim, a assistência jurídica é obrigatória do começo ao fim. Isso vale, claro, para o tribunal do júri, principalmente em casos de feminicídio, para evitar que a vítima sofra mais violência ali dentro, a chamada revitimização. Outro ponto que o tribunal deixou claro, a Defensoria Pública pode, sim, atuar nos dois lados, defendendo o réu e assistindo a vítima, desde que, obviamente, com defensores diferentes. E um detalhe importante, essa nomeação da Defensoria é uma medida de proteção imediata, mas não é para sempre. Se a vítima quiser e puder contratar um advogado particular depois, ela tem total liberdade para isso. E é isso que o STJ batizou de assistência jurídica qualificada. Presta atenção nesse nome. Não é só ter alguém ali para cumprir tabela, não. É garantir que a mulher em situação de violência tenha voz própria no processo. Que ela possa lutar pelos seus direitos, a verdade, a memória, a justiça, de forma autônoma. Ela não é só uma ajudante da acusação, entende? Ela é parte central. Isso de verdade muda completamente a forma como o sistema de justiça deveria olhar para a vítima. Mudando de área agora, vamos falar de grana, de imposto, direito tributário na veia. Teve uma decisão que balançou o setor de eventos e turismo, definindo as regras do jogo para um benefício fiscal bem famoso, o PERSE. Então a dúvida que todo empresário do setor tinha era, tá, mas quem é que tem direito, de verdade, a essa alíquota zero de um monte de imposto? PIS, COFINS, CSL, RPJ, que foi criada para ajudar na pandemia. Era só ter a atividade certa no CNPJ e pronto? O STJ veio para colocar os pingos nos is. Basicamente, o STJ criou um checklist com 3 passos. Passo 1. Sua atividade econômica, o CNAE, tem que estar naquela lista da portaria do Ministério da Economia. Ok. Passo 2. E aqui que o bicho pegou para muita gente. Se a sua empresa de serviços turísticos, ela já tinha que estar inscrita no Cadastror, lá em maio de 2021, quando a lei saiu. Não adianta correr para se cadastrar depois. E passo 3, a empresa não pode ser do Simples Nacional. A lei proíbe, então não tem jeito. Opa, só uma pausa rapidinha. Olha, se esse conteúdo está sendo útil para você, está clareando as ideias, faz o favor para a gente,
Compartilha com seus amigos, joga lá nos seus grupos, nas redes sociais. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente continuar produzindo material assim. Conto com a sua força, beleza? Bom, de volta ao nosso informativo, agora a gente entra num assunto super atual, super polêmico também, que mistura saúde, direito do consumidor e muita discussão. A questão é uma que está na cabeça de milhares de famílias. O plano de saúde é obrigado a cobrir aquele medicamento à base de canabidiol de uso em casa, mesmo que ele não esteja no famoso rol da ANS? A operadora pode simplesmente dizer não, não cubro? Pois é, a terceira turma do STJ se posicionou sobre isso. Então, o raciocínio do tribunal foi o seguinte: a regra geral da lei é bem clara. Plano de saúde não é obrigado a cobrir remédio de uso domiciliar. Ponto. Mas, claro, toda regra tem sua exceção. Quais são elas? Basicamente 3. Remédios orais contra o câncer, quando o paciente está em internação domiciliar, o famoso home care, ou quando o medicamento precisa de um profissional de saúde para aplicar. O STJ entendeu que o canabidiol, por mais que seja eficaz, e ninguém discutiu isso, se for para usar em casa sem se encaixar nessas exceções, aí o plano pode sim negar a cobertura. E para a gente fechar nossa análise de hoje, vamos de direito processual civil. Temos 2 decisões bem importantes que mexem nas regras da justiça gratuita. Fica ligado que isso é super prático. Pensa na seguinte situação: a pessoa passa o processo todo sem pedir justiça gratuita. Aí perde e decide recorrer. Só na hora da apelação ela fala: opa, não tenho como pagar as custas. A pergunta é: o tribunal pode virar para ela e dizer: ah, é? Então prove que sua situação piorou desde que o processo começou? Será que pode? E a resposta é não, não precisa provar nada disso. O SPJ foi categórico. O pedido de gratuidade pode ser feito em qualquer fase do processo. E o que o juiz tem que olhar é a situação financeira da pessoa agora, no momento do pedido. Não interessa se ela estava melhor ou pior antes. Exigir essa prova de que ela empobreceu é criar uma barreira que a lei não criou, e isso atrapalha o acesso à justiça. O que vale é hoje. Ela tem ou não tem grana para pagar. Simples assim. E essa linha do tempo aqui mata a segunda dúvida. Vamos lá. A pessoa recorre e pede a gratuidade. Aí o relator, sozinho, nega e já dá 5 dias para ela pagar. O que ela faz? Entra com um agravo interno, para que o colegiado, a turma toda, reveja essa decisão. E aí que vem o ponto principal. Se o colegiado concordar com o relator e negar a gratuidade, o prazo de 5 dias para pagar começa a contar só a partir de agora, depois do julgamento do agravo. Faz todo sentido, né? Não dá para obrigar a pessoa a pagar para poder discutir que ela não pode pagar. Primeiro se decide, depois se cobra. Ufa! E com isso a gente fecha o nosso raio-x do informativo 855 do STJ. Foi bastante coisa, né? A gente passou por temas que vão desde a proteção da nossa casa, com as novas regras para o bem de família, até a garantia de uma defesa mais humana para mulheres em situação de violência. Vimos também como ficaram mais rígidos os critérios para aquele benefício fiscal do PERSE, os limites da cobertura dos planos de saúde para um tratamento tão debatido e, por fim, esses ajustes no processo que, no fundo, querem facilitar o acesso à justiça. Cada decisão dessas, gente, tem um impacto real no dia a dia. E para finalizar, eu queria deixar essa reflexão no ar. Todas essas decisões mostram um STJ muito atuante, desenhando os limites dos nossos direitos. Então, olhando para frente, qual você acha que vai ser o próximo grande debate sobre direitos fundamentais que vai parar na mesa dos ministros? Fica aí a pergunta para a gente pensar junto. Gente, muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like e compartilhar, que isso é fundamental pra gente. E para não perder nada do que vem por aí, segue o DireitoCast lá no Spotify, no YouTube e no TikTok. A gente se vê na próxima. Até mais!